Olá, meninada do primeiro ano, tudo em paz? Vamos continuar a nossa aula falando sobre o contexto histórico que vai levar ao romantismo. E nós paramos no momento em que nós tínhamos o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, sendo pressionado por Napoleão Bonaparte e pelos ingleses. Ambos eram inimigos e queriam Portugal do seu lado. E o príncipe regente Dom João VI, que estava administrando Portugal no lugar de sua mãe, a rainha Dona Maria I, a louca. Ele fica na dúvida se faz aliança com a Inglaterra ou com a França, e nessa dúvida ele toma uma atitude radical que vai mudar completamente a história de Portugal e a história do Brasil. Ele decide trazer toda a elite portuguesa para uma nova sede do Império, o Rio de Janeiro. Então, em 1808, Dom João VI pega toda a frota de navios que ele tinha e coloca dentro 5, 10, 15, 20. Os historiadores têm muita dúvida sobre quantas pessoas foram trazidas por esses navios para o Brasil. Alguns dizem que foram 10 mil, outros dizem que foram 15 mil, alguns chegam a dizer que foram 20 mil pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, o Brasil. Mas o importante é que ele toma essa decisão, põe toda essa moçada nos navios, a elite, toda a grana que havia em Portugal, dinheiros de banco, ouro, tudo que tinha, coloca nos navios e vem para o Brasil. E deixou o povo português a ver navios na beira da praia, vendo os navios indo embora. Isso aí não foi muito legal não, né, com o povo. Mezzo, né? De certa forma, Dom João VI foi inteligente porque ele manteve a coroa portuguesa. Ele simplesmente mudou a sede do governo, a sede da monarquia. Saiu de Lisboa e veio para o Rio de Janeiro. Então a coroa dos Orleans e Bragança permaneceu viva. Napoleão não destruiu essa monarquia, né? Agora, Napoleão, vendo aquilo, ele disse: não, o exército, por favor, invada Portugal, tome Portugal. E eles invadem, só que quando o exército chega em Portugal, eles já estavam, os soldados, tão cansados, tão combalidos, tão maltrapilhos, tão mal vestidos, que não tinham força nenhuma, que se por acaso existisse exército em Portugal, eles teriam vencido Napoleão facilmente, pelo menos nessa primeira batalha. Os soldados estavam cansadíssimos de atravessar França e Espanha para chegar em Portugal para tomar o poder. O povo de Portugal teve até dó das pessoas que chegaram lá e acabaram acolhendo os soldados franceses. E durante um tempo, Portugal fica nas mãos da França. Dom João VI em seus navios vindo para o Brasil. Os ingleses não ficaram muito, satisfeitos não. E pensaram assim, será que esse sujeito vai fazer de conta que está indo para o Brasil e não vai nada? Vamos mandar alguns navios juntos, navios ingleses, para seguir a frota dos portugueses, para ter certeza de que eles estão indo para o Brasil e não nos traindo. E vieram alguns navios ingleses. Gente, a viagem, segundo constam da palavra dos historiadores, foi um horror de dificuldades, porque tinha 1 mês, 2 meses de viagem nos navios muito precários, caindo aos pedaços. E um dos navios, por exemplo, tinha a mulher de Dom João VI, Carlota Joaquina, moça brava, que só ela. Aprendam na história sobre Carlota Joaquina, é interessantíssimo vocês conhecerem toda a história do Brasil. Ela era uma princesa espanhola que se casou com o Dom João VI, deu muito trabalho para o Dom João VI, mas ele também não era bolinho não, ele era danado, gostava de uma coxinha de frango que ele guardava na roupa para ir comendo durante o dia. O pessoal fazia meio sujinho, meio complicado. Mas o horror do navio da Carlota Joaquina foi a quantidade de piolho que apareceu no navio e tomou conta das moças que estavam no navio, inclusive a bendita da princesa. E elas tiveram que raspar todo o pelo do corpo, inclusive o cabelinho, que nem seu tio, raspadinho. E para que elas não ficassem muito estranhas, com o cabelo muito raspado, elas acabaram colocando uns turbantes. E quando os navios chegam no Brasil, eles chegam primeiro em Salvador.
capital da Bahia. E eles chegam em Salvador, e quando as mulheres veem a princesa Carlota Joaquina com um turbante, que ela botou uns enfeites, elas disseram, é a nova moda na Europa, vamos usar também. Então algumas pessoas brincam até de que até hoje as baianas usam esses turbantes meio que em homenagem à moda trazida pela Carlota Joaquina. Nós sabemos que isso tudo é muita história, né, meninada? Na verdade, os turbantes vieram muito com as características das negras que vieram escravizadas da África. Mas, de qualquer maneira, Dom João VI chega no Brasil, primeiro vai para Salvador e depois os navios vêm para o Rio de Janeiro. Quando chega no Rio de Janeiro, gente, era uma cidade com 60 mil habitantes, metade eram escravizados, metade era a população da cidade, muito precária, não tinha saneamento, não tinha esgoto, não tinha higiene, não tinha escola, não tinha banco, não tinha teatro, não tinha nada no Rio de Janeiro. Uma cidade de comércio, era colônia mesmo, eles vinham aqui, tiravam tudo que tinha, mandavam para Portugal. E de repente chega aí, vamos imaginar, no mínimo 5 mil, no máximo 20 mil pessoas, né? E eles tinham que morar em algum lugar. Então, o que o rei mandou fazer? Mandou escrever na porta das casas, as casas melhores que tinham no Rio de Janeiro, PR, significando príncipe regente. E quem tivesse na porta, abriu, olhou a porta, PR, significava, pode sair, porque o príncipe vai precisar da sua casa. Ele disse assim, devo, não nego, pago quando puder, pagarei o aluguel, tal. Expulsou as pessoas das suas casas e as famílias da elite portuguesa ou da nobreza portuguesa tomaram conta dessas casas. Claro que o Rio de Janeiro, com os cariocas muito brincalhões e irônicos, como sempre, acabaram entendendo que PR era ponha-se na rua e saíram. O príncipe foi ruim de pagar, hein? Ruim de pagar o sujeito. Só sei que a família real portuguesa acabou tomando as melhores cidades, as melhores casas da cidade, acabou ocupando um palácio que era um casarão maravilhoso que tinha aqui no Rio de Janeiro, e eles acabaram administrando o império a partir do Rio de Janeiro. E foi bom para o Brasil? Foi ótimo para o Brasil. O Brasil não tinha nada. Era proibido, inclusive, de ter muita coisa, até padaria. Reza a lenda que não podia ter em padaria. Você poderia fazer pão em casa, mas não poderia ter padaria. As pessoas vendiam na rua. Então, de repente, quando vem o príncipe regente para cá, e logo depois a Dona Maria I, a louca, morre e ele se torna rei. Ele era príncipe regente, tornou-se rei com a morte da mãe, Dona Maria I. E no caso, ele trouxe todas as melhorias que a gente pode ver no início do século XIX no Brasil. Estou falando de 1808, início do século XIX. Então, ele mandou construir banco, mandou construir universidade, mandou construir teatros, pavimentar ruas, algum saneamento, mandou construir escolas, mandou construir hospitais, trouxe a imprensa régia. Então o Brasil poderia produzir jornais e livros. Pela primeira vez nós vamos ter a imprensa régia, a imprensa do rei aqui produzindo jornais e livros. É importante que vocês guardem essa informação, porque nós vamos ter os primeiros romances escritos e publicados no Brasil, né? E alguns publicados semanalmente, cada capítulo, uma semana saía no jornal, porque era mais barato, mais fácil. A gente vai chamar de folhetim. Então ele trouxe, logo depois, a gente vai imaginar o trem de ferro, a iluminação a gás das ruas. Então ele melhora o Rio de Janeiro. E ele acha aquelas casas muito cafonas, antigas, barrocas, que pena, né? Era tudo barroco no Rio de Janeiro, como é Ouro Preto, Tiradentes, Paraty, mas ele acabou destruindo tudo, quase tudo que era barroco e transformando em neoclássico. Lembrando que nós temos primeiro o barroco, depois vem o neoclassicismo, também chamado arcadismo. Então ele destrói quase toda a arquitetura barroca do Rio de Janeiro e transforma numa arquitetura neoclássica, que é a maior parte dos monumentos do Rio de Janeiro do século XIX. Então traz grandes transformações e progresso para o Brasil. E nós sabemos que em 1821, Napoleão já estava morto e os portugueses dizem, Dom João VI, pode voltar.
e fizeram uma nova constituição exigindo que o rei voltasse, senão seria escolhido um novo rei. Ele então, sem alternativa, acaba voltando para Lisboa e lá volta a ser a sede do Império Português. Dona Carlota Joaquina bateu os sapatos e disse: dessa terra não quero levar nem poeira. Reza que isso é verdade. E voltou. Só que deixou o filho dele aqui, que foi Dom Pedro I. E nós sabemos que um ano depois, em 1822, Dom Pedro I levantou sua espada nas margens do Ipiranga e gritou: independência ou morte. Então o Brasil consegue a sua independência de Portugal em 1822. Poxa, tio Fábio, bem que você disse que a palavra independência e liberdade serão as palavras mais importantes da arte romântica. Compreenderam? A Revolução Francesa traz liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. E aqui no Brasil, nós vamos ter a independência do Brasil em 1822. E assim começa o romantismo. Até a próxima aula.